Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos, após a festa da Epifania do Senhor. Semana passada eu falei para vocês, Epifania é uma palavra grega, manifestação do Senhor aos magos, chamados carinhosamente pela religiosidade popular de 3 reis magos. Nós celebramos uma outra manifestação. Se aquela manifestação, a primeira, se deu na manjedoura, quando ali estava o menino Jesus, e ele se manifestou na pessoa dos magos ao mundo inteiro. Hoje nós temos uma outra manifestação, que é a manifestação do Pai e do Espírito, mas especialmente uma manifestação de Deus Pai, porque no batismo de Jesus, o Pai fala, testemunha para a multidão, dizendo: este que está sendo batizado, este é o meu filho amado, escutai o que ele vos diz. O batismo de Jesus é a origem do nosso batismo. Vejam, aquele batismo de João Batista, ele era simbólico, ele não fazia efeitos na alma de ninguém, porque água é água. Era um símbolo, era um chamamento. Por isso que para nós não tem sentido, com todo respeito aos evangélicos que gostam de entrar no Rio Jordão, para nós não tem nenhum sentido. Porque aquele batismo nas águas do Jordão não produzia nada na alma das pessoas. Ele era um ato simbólico, porque a água, ela limpa, ela purifica a sujeira. Então ela era um sinal daqueles que ouviam a pregação de João Batista, de arrependimento. O copo que está sujo, lógico que o copo não vai ter isso porque é um ser inanimado, mas um copo sujo, se ele se arrependesse de estar sujo, ele receberia um banho de água. Então, o batismo de João, ele era simbólico, ele não produzia nada na alma das pessoas. Obviamente que pessoas eram tocadas pela graça de Deus ao ouvirem a pregação de João. Por isso que o seu batismo era nas águas. Mas preste atenção agora, nesta catequese que eu vou lhes transmitir, neste ensino. Porque não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Repito, não é o padre que está falando, é a própria Bíblia aqui em Lucas, no capítulo 3. João Batista declarou a todos: eu vos batizo com água. Era batismo nas águas. Mas virá aquele, que é Jesus,
que eu não sou digno de desamarrar a correia. Seria o que é correia? É o cardaço, né? Que nem o cardaço do seu tênis, igualzinho. O escravo, ele desamarrava. Pessoas ricas tinham o escravo que desamarrava o cardaço, aquela correia da sandália. Nem para ser escravo dele eu mereço. Então, eu vos batizo nas águas, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e no fogo. O batismo de Jesus não é um batismo nas águas. E às vezes, e esse é o motivo de eu dar o ensino, o católico que não tem uma preparação da doutrina de forma correta nem da Bíblia, pode ficar confuso se o evangélico vira e diz: ah, vocês católicos, você é católico, vocês foram batizados nas águas? Pergunta maldosa e leviana, porque sabem que nós derramamos um pouco de água, quer na cabeça da criança, quer no catecúmeno, no adulto batizado aqui, na igreja. Só que aí há um erro deles. E por isso que a gente tem que se defender. Defender a nossa fé. Eu não tenho muita paciência com os outros nesse sentido, viu? E isso muitas vezes pareceu ser uma imperfeição, mas eu tenho visto que tem sido sinal da graça de Deus. E um dia, quando eu falo um dia, muitos anos, melhor dizendo, certa ocasião, ao me provocar, um evangélico me disse: ah, padre, o senhor foi batizado nas águas? É uma provocação, porque ele sabe o nosso rito, que não é no rio, não é em piscina. Então eu disse para ele: olha, eu não fui batizado nas águas, nem o povo da minha igreja é batizado nas águas, porque quem batizou nas águas foi o Antigo Testamento. Quem batizou nas águas foi João Batista. Eu pertenço à nova aliança, e o meu batismo é no Espírito Santo, e no fogo, no poder, na unção. Nós não somos batizados nas águas. Esse batismo passou. Nós usamos na pia batismal a água, porque a água é matéria do sacramento. Para nós católicos, a gente aprende lá no catecismo quando criança. O que é sacramento? É um sinal visível de uma graça invisível. Então, visível, palpável, mas ali existe algo invisível. Pão e vinho é matéria do sacramento, para se transformar no corpo e no sangue. O crisma, a matéria do sacramento é o óleo. No batismo, a matéria é a água. Então, por que para nós católicos não importa a quantidade de água? Por que para nós católicos não é nas águas? Porque na hora que você participa do batismo, acho que todos vocês já presenciaram, o padre,
estende as mãos sobre a pia batismal e faz a seguinte oração: desça sobre esta água o Espírito Santo. Inclusive o padre pega a vela acesa do círio e mergulha na pia batismal. Por isso que, inclusive, quando uma criança está na UTI e nós batizamos, bastam algumas gotinhas de água, porque não é a quantidade de água. A água é a matéria do sacramento, como eu disse. O batismo agora é no Espírito. Obviamente que durante muitos séculos a igreja usou a água do rio, sem dúvida, porque obviamente não havia água encanada, não tinha outro jeito, então as pessoas até aproveitavam, legítimo, mas não é porque o batismo é nas águas, não. Batizar nas águas é coisa de João Batista, legítimo, precursor do Senhor, bem-aventurado São João Batista, grande profeta do Senhor. Mas eu digo, está aqui tão claro na Bíblia. Repito pela quarta vez o que eu já falei há pouco: não é o padre que está ensinando, é a própria Bíblia, é o próprio João Batista que diz: eu vos batizo nas águas, mas depois virá alguém que vai dar para vocês um outro batismo, é o batismo no Espírito e no fogo. Então nós temos a água do batismo como sinal visível da graça de Deus. Ah, mas os santos apóstolos batizavam assim também? Derramando um pouco d'água na cabeça? Sim. Isso está na Bíblia? Sim. Aonde está na Bíblia? Se tem uma igreja que segue a Bíblia, é a Igreja Católica. Eu procuro, desde muito adolescente, a minha vida foi sempre permeada pela razão. E a fé, ela tem que estar fundamentada na razão. Então, eu estudei todas as igrejas e respeito todas elas, mas eu estou convencido, pelo uso da razão, de que a Igreja Católica é aquela que mais segue o que está na Bíblia. E um dos pontos aqui é este. Vejam, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas foram presos, estavam lá no porão, tudo escuro. O carcereiro morava no andar de cima. A Bíblia diz que era meia-noite. Olha que interessante. Meia-noite, tudo escuro, né? E Paulo e Silas começaram a cantar a Deus, até que as correntes se romperam. Foi uma grande libertação. O carcereiro ia se matar, o carcereiro iria se suicidar, colocou uma espada no peito. Paulo disse: não te faças nenhum mal. Estamos todos nós aqui. E vendo isso, o carcereiro disse: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo disse: creia no Senhor Jesus,
e será salvo tu e toda a tua família. O carcereiro não teve dúvida, está na Bíblia. Naquele mesmo instante, presta atenção, tem que seguir ao pé da letra. No mesmo instante, lá no prisão, meia-noite, a Bíblia diz que o carcereiro e toda a família foram batizados. Eles não estavam dentro de um rio, foi por aspersão. Ele derramou um pouco da água, Paulo derramou um pouco da água na cabeça deles. Se fosse para ser no rio, Paulo falaria: olha, no dia seguinte vamos procurar um rio para batizar vocês. Não. Pode pegar a Bíblia que for, a Bíblia adventista, a Bíblia evangélica, a Bíblia dos mormons, o que você quiser. Todas as Bíblias falam que depois da meia-noite, naquela escuridão, naquela prisão, o carcereiro e sua família foram batizados. Não havia nenhum rio, nenhuma piscina ali, porque era um presídio. Porque Paulo, com certeza, né? Paulo só pode ter feito isso, né? Paulo, com certeza, se ajoelhou ali o carcereiro ao nome da prisão, sua esposa, os seus filhos, batismo de criança. E Paulo batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ele derramou a água ali, um pouquinho de água, porque a água é o sinal, mas a graça é o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: vós que fostes batizados, recebestes o Espírito Santo. E é por isso que no batismo de Jesus, o Espírito vem em forma de uma pomba, corpórea. Porque o batismo é no Espírito, não é nas águas. Então, se alguém um dia fazer essa pergunta para você, você responda como eu respondi, com muita educação. Às vezes para ser educado eu até falo meu anjo, querida, mas sem falsidade, para tentar amenizar o tom da voz. Não, eu não sou batizado nas águas. Eu não sou discípulo de João Batista, apesar dele ter sido um homem extraordinário. Eu sou discípulo de Cristo. E o meu batismo é o batismo no Espírito e no fogo. Por isso que pelo batismo nós nos tornamos templos, morada do Espírito Santo. Por isso que a crisma é chamada confirmação, confirma o batismo. E aí o bispo coloca a mão, ou o padre, conforme for, também o padre pode crismar, mas especialmente é mais o bispo que crisma, faz o sinal da cruz e diz: recebei o Espírito Santo. E o batismo, termina a homilia, é o maior de todos os sacramentos da igreja. Mais do que o sacramento da ordem, que torna alguém sacerdote, ou bispo, ou diácono. Mais do que a Eucaristia, é o batismo. Ai não, eu sou eucarístico, para mim a Eucaristia é o maior. Você está blasfemando, cuidado com o que fala. O maior sacramento da igreja é o batismo. E eu lhes provo que estou falando com uma simples pergunta: quem não é batizado pode comungar? Sim ou não? Mais forte, eu vou perguntar: quem não é batizado pode receber a Eucaristia? Mais uma vez, quem não foi batizado pode receber a Eucaristia?
Quem quer ser ordenado padre? Alguém, eu quero ser um padre, vou ser ordenado padre. Ele pode ser ordenado padre se ele não foi batizado? Você pode casar na igreja católica se não foi batizado? Você pode se confessar com um padre se você não foi batizado? Nada, gente. Não existe nada que você possa receber da igreja sem o batismo. Aplauda o batismo. Aplauda o batismo. Aí, lógico, aí sim. Uma vez batizado, você vai poder receber a Eucaristia. Uma vez batizado, você vai poder se confessar com o sacerdote. Uma vez, quando eu coordenava a catequese aqui da Arquidiocese de Sorocaba, uma paróquia, os catecúmenos, os adultos, que iam ser batizados à vigília pascal, quando eu vi, estava lá na fila da confissão. Mas a catequista falou que é para a gente vir. Está errado a catequista, chamei a atenção. Que absurdo, inválido. Quem não é batizado, não pode se confessar. É inválido. O batismo é a porta de todos os sacramentos da igreja. Tanto é que o adulto, quando ele é batizado aqui, ele não pode confessar nenhum pecado que ele fez antes do batismo. Eu fui batizado aos 40 anos, mas eu, quando tinha 20, cometi tal pecado. Precisa contar para o padre? Não. Aliás, se você contar, é inválido. Por quê? Porque no dia do batismo, todos os pecados foram perdoados. Todos. Mas a criança tem pecado? Tem. Ela nasce toda em pecado. Mas eu não concordo porque a criança é um anjinho. Para você. Não é não. A criança, ela nasce em pecado. Está na Bíblia. Daí vem aquelas colocações infantis, né? Mas a criança não tem culpa. Mas nós temos culpa também do pecado de Adão? Não. Só de você existir como ser humano, a criança herdou o pecado de Adão e Eva, o pecado original. Também não tem culpa a criança que nasce no hospital, eu vejo tanto na Santa Casa. Os pais pegaram, por exemplo, uma sífilis. Que culpa tem a criança dos pais terem sífilis? Nenhuma. Eles não têm culpa dos pais terem pego sífilis. Mas a criança pode nascer cega. Ela vai parar na UTI depois do parto. Que culpa teve a criança? Nenhuma. Mas ela herdou. Estava ali. Se o pai e a mãe têm uma doença, ele passa para a criança, geneticamente. O pecado original é assim, só que é na alma. Passa de pai para filho. Todos nós, diz Davi no Salmo 50, minha mãe concebeu-me no pecado. Por isso que nós católicos temos pressa de batizar quando criança. O quanto antes, para a criança ser de Deus, e consagrada ao Senhor e templo do Espírito. E aqui eu termino a homilia dizendo: lamento os pais cuja preocupação
para o batizado dos seus filhos é ter uma data própria para dar churrasco, festa ou isso ou aquilo. Não. Desculpa. O quanto antes você deve trazer, nos primeiros meses, 1 mês, 2 meses, quanto mais cedo, ensine isso para os seus filhos, ensine para os teus netos, ou você que está aqui, quando você tiver um filho, uma filha, quanto mais cedo, já na gravidez, já programa o batizado. O quanto mais cedo você batizar, melhor. Para que aquela criança, quanto mais cedo, seja santificada pelo Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.